McCarter para lhe mostrar as cartas que tinha nas mangas, para ganhar o seu interesse e fazê-lo tomar conhecimento. Os anunciantes do seu canal no YouTube proporcionavam uma renda decente e seus bicos no jornal pagavam as contas. Porém, àquela altura da vida, Ryder Hillier queria mais de sua carreira. Queria ser bem-sucedida e ligar seu nome ao podcast de crimes reais mais popular da história a levaria a outro nível. E a verdade era que McCarter precisava dela. Ela sabia mais do que ninguém sobre os assassinatos na escola preparatória de Westmont, incluindo os detetives que a investigaram. Tudo o que precisava era descobrir um meio de chamar a atenção de Mac. Como centenas de milhares de pessoas, Ryder baixou o último episódio do podcast de McCarter. Colocou os fones de ouvido, ativou o aplicativo no celular e partiu para correr na trilha, ouvindo a voz impostada dele. A escola preparatória de Westmont é um internato conceituado, situado às margens do lago Michigan, na cidade de Peppermill, em Indiana. Ela prepara os adolescentes não só para os rigores da faculdade, mas também para os desafios da vida. A instituição existe há mais de 80 anos, e a sua rica história promete que ela estará aqui muito tempo depois que aqueles que escutam este podcast se forem. Porém, além das honras e dos elogios, a escola tem uma cicatriz. Uma mácula terrível que também perdurará aqui por muitos anos. Este podcast é um relato da tragédia que ocorreu nesta prestigiosa escola durante o verão de 2019, quando as regras que costumam definir a conduta da escola foram apenas um pouco afrouxadas para os alunos que permaneceram ali naqueles meses quentes. É a história de um jogo sombrio e perigoso que acabou mal, de 2 alunos brutalmente assassinados e de um professor acusado. Contudo, na sua essência, essa história também trata dos sobreviventes. Ela é sobre alunos que estão tentando desesperadamente seguir em frente, mas que foram misteriosamente levados de volta para uma noite que não conseguem esquecer. Durante este podcast, investigaremos os detalhes daquela fatídica noite. Conheceremos as vítimas e o jogo perigoso que se desenrolou na mata nos limites do campus da Westmont. Entraremos na casa de hóspedes abandonada onde os crimes ocorreram. Encontraremos aqueles que sobreviveram ao ataque e olharemos mais de perto a vida dentro dos muros desse internato de elite. Analisaremos os boletins de ocorrência da polícia, os interrogatórios das testemunhas, as anotações dos assistentes sociais e as avaliações psicológicas dos alunos envolvidos. Conheceremos em detalhes o detetive responsável pela investigação e, por fim, entraremos na mente de Charles Gorman, o professor da escola preparatória de Westmont responsável pelos assassinatos. Ao longo desta jornada, espero encontrar algo novo, algo que ninguém mais descobriu. Talvez uma prova que lance uma luz no segredo que muitos de nós acreditamos que ainda está escondido atrás dos muros da instituição. Um segredo que explicará por que os alunos continuam voltando para aquela casa de hóspedes abandonada para se matar. Eu sou Mac Carter. Bem-vindos ao podcast A Casa dos Suicídios. Ryder fez um gesto negativo com a cabeça enquanto corria. Até a maldita introdução a fisgara. Eu sou Mac Carter. E no terceiro episódio de A Casa dos Suicídios, vamos conhecer um dos sobreviventes dos assassinatos na escola preparatória de Westmont, um aluno chamado Theo Compton, que estava presente na casa de hóspedes abandonada na noite de 21 de junho. Theo, que nunca deu uma entrevista para os meios de comunicação,
concordou em falar comigo exclusivamente sobre o que houve na noite em que 2 de seus colegas de classe foram mortos. Ele entrou em contato comigo por meio do fórum de discussão do site de A Casa dos Suicídios. A seu pedido, eu o encontrei no McDonald's de Peppermill. Nós nos sentamos a uma mesa dos fundos, onde Theo sussurrou durante a maior parte de nossa conversa. Demorou um pouco para ele começar a falar. Assim, editei a entrevista até a última terça parte. Aqui está a gravação do nosso bate-papo, com os meus comentários adicionados por meio da minha voz em off. Então você estava lá na noite em que os seus colegas foram mortos? Theo assente com a cabeça e coça a barba por fazer. Sim, estava. Fale-me sobre a casa abandonada. Qual era o lance? Qual era o lance? Somos um grupo de adolescentes presos em um colégio interno com regras rígidas e um código de vestimenta. A casa na mata era uma fuga. Uma fuga do quê? Das regras, dos professores, dos doutores, dos orientadores e das sessões de terapia. Era a liberdade. Íamos lá para fugir da escola, para cair fora e tentar aproveitar o verão. Você está prestes a começar o seu último ano na Westmont, certo? Sim. Mas neste verão, você e seus amigos não irão mais a essa casa. Ninguém mais vai lá. No verão passado, na noite dos assassinatos, você e os seus amigos se envolveram em algo. Um jogo sombrio e secreto. Fale-me sobre isso. Theo arregala os olhos e me fita. Logo em seguida, ele vira o rosto e olha pela janela, para o estacionamento. A reação me dá a impressão de que Theo acha que sei mais do que sei. Já faz pouco mais de um ano que a escola preparatória de Westmont ficou famosa pelos assassinatos dentro dos seus muros, e os alunos que sobreviveram àquela noite estão prestes a começar o último ano. A polícia se recusou a responder a perguntas sobre suas investigações, e o silêncio alimentou o fogo dos boatos. Um deles é de que os alunos vinham praticando um jogo perigoso na noite em que 2 deles morreram. Me conte sobre aquela noite, Theo. O que você estava fazendo na casa? Theo volta o rosto para a frente e me encara. Não estávamos na casa, mas na mata. A mata que cerca a casa? Theo faz que sim com a cabeça. Vocês estavam disputando um jogo? Não! Ele diz isso bruscamente, como se eu o tivesse insultado. Não tem a ver com jogo algum. Espero, mas Theo continua calado. Então pressiono. Muita gente insinuou que você e seus colegas estavam participando de um jogo chamado O Homem do Espelho, e que foram as apostas e exigências desse jogo que acabaram provocando os acontecimentos terríveis daquela noite. Theo faz um gesto negativo com a cabeça e volta a olhar pela janela. Fizemos besteira, tá bom? É hora de pôr para fora a verdade. Concordo com um gesto e tento não parecer afobado. A verdade. Tudo bem? Me diga o que você sabe. Theo respira fundo. Diversas vezes, de fato, até quase ficar ofegante. Não contamos tudo para a polícia. A respeito do quê? Sobre aquela noite. Sobre um monte de coisas. Tipo... Theo faz uma longa pausa aqui. Espero ansiosamente que ele prossiga. Finalmente, ele fala. Tipo as coisas que sabemos sobre o Sr. Gorman. A tensão toma conta de mim, e por um momento não consigo falar. Charles Gorman é o professor da escola preparatória de Westmont, acusado como o assassino dos colegas de classe de Theo Compton. Ou melhor,
de os ter massacrado e de haver empalado um deles em uma cerca de ferro forjado. O argumento contra Gorman é forte e nunca houve outro suspeito. Contudo, apesar das provas contra ele, muitos acreditam que há mais coisas em relação aos assassinatos do que o público sabe atualmente. Theo Compton parece pronto para exibir as peças que faltam de um quebra-cabeça muito complicado. De que se trata? Pareço afobado e Theo percebe. Droga, não posso fazer isso. Nervoso, Theo se move e ameaça se levantar da cadeira. Espere. Fale-me sobre Charles Gorman. Você sabe por que ele fez aquilo? Theo volta a me olhar direto nos olhos. Ele não fez aquilo. Sem piscar, encaro o jovem na minha frente. Faço um gesto negativo com a cabeça. Por que diz isso, Theo? Ele fica de pé. Tenho que ir. Se o grupo souber que estou falando com você, vai pirar. Que grupo? Theo se afasta da mesa e vai embora num instante, passando pelas portas do McDonald's e me deixando sozinho a uma mesa dos fundos. Por algum tempo permaneço sentado, fazendo-me a mesma pergunta várias vezes. Que grupo? Capítulo 2. Ryder conseguiu ouvir metade do episódio durante sua corrida. Estava ansiosa para terminar de ouvi-lo, mas tinha um artigo pendente para o dia seguinte. Ryder escrevia uma coluna semanal sobre crimes reais para a edição dominical do Indianapolis Star. Como uma das colunas mais lidas do jornal, sempre gerava muitas mensagens dos leitores na edição online e nos sites de notícias populares, geralmente ligados a isso. Depois do banho, Ryder vestiu um jeans e uma camiseta regata, e então sentou-se à mesa da cozinha, onde abriu o laptop. Escreveu durante 1 hora, até 10h40 da noite, dando os retoques finais em um artigo sobre um desaparecido em South Bend. Houve alguns avanços recentes no caso, relacionados à cronologia da apólice de seguro de vida do homem, o que colocou sua esposa sob suspeita. Ryder vinha se esforçando ao máximo para terminar o artigo, mas o texto demorava em sair. E ela se sentiu frustrada com sua falta de concentração. A voz grave e impostada de McCarter confundia sua cabeça e tudo o que ela queria era voltar ao podcast. Finalmente, sucumbiu à tentação, empurrou o laptop para o lado e ativou o aplicativo no celular para reiniciar o episódio. Então, a minha entrevista com Theo Compton foi o que a garotada chamaria de fracasso épico. Épico, mas não completo. A nossa curta conversa foi estranha. Os assassinatos na escola preparatória de Westmont aconteceram em 21 de junho. Charles Gorman se tornou suspeito depois que os detetives encontraram um manifesto em sua casa descrevendo os detalhes explícitos como ele planejava realizar os assassinatos. Escrito em letra cursiva elegante, ali estava o método exato pelo qual ele pretendia matar os alunos, os detalhes sobre jugulares cortadas e os pormenores de usar as lanças do portão de ferro forjado para o empalamento. Depois de registrar os planos em seu diário, Gorman cumpriu exatamente o que as suas palavras prometeram. Então, Theo Compton fez minha mente girar. Com tantas provas amontoadas contra Charles Gorman, estou curioso de saber se Theo ou qualquer outro aluno possui informações que possam refutá-las. Claro que se os ouvintes tiverem alguma pista, eu os encorajo a se dirigirem ao fórum de discussão do site para compartilhá-la comigo e com o restante da comunidade do podcast. Por enquanto, vamos nos concentrar em Gorman e voltar até onde paramos no final do episódio da semana passada.
Olá, querido ouvinte! Se você está gostando do conteúdo e quer ajudar a manter este canal ativo, há algumas maneiras simples de contribuir. Contribuições via Pix. Sua doação ajuda a comprar novos livros e manter o projeto funcionando. Cada valor, o menor que seja, faz uma grande diferença. Se você não puder contribuir financeiramente, o seu like já é uma enorme ajuda. Compartilhar o canal e deixe o seu feedback também ajuda a alcançar mais pessoas e garantir que mais audiolivros sejam produzidos com muito carinho. Esse projeto exige bastante tempo e dedicação, e seu apoio é fundamental para que possamos seguir em frente. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada.